Olá, igreja. Boa noite, graça e paz. Tudo bem, queridos? Que bom, estamos aqui. Alguns já estavam pela manhã, né? Quem estava aqui de manhã? Aí, muito bem. Ok. Então, paciência, vamos ouvir a palavra novamente, né? Mas, para as pessoas que estão aqui agora à noite, tudo é novidade. A não ser que você tenha ouvido o culto online pela manhã. Eu acho que não. Muito bem. Gente, nós estamos aí no mês da Igreja em Movimento. Não sei se vocês perceberam, o nosso painel aqui recebeu essa comunicação, essa frase, e nós já começamos a falar sobre isso no domingo passado. Quem esteve aqui viu que o pastor Marcelo, pela manhã, desafiou a igreja falando sobre sermos um monumento ou estarmos em movimento. E à noite o pastor Alan, que é o fundador dessa igreja, há 36 anos atrás, né, ele veio aqui com uma visão de Deus e começou esse trabalho aqui entre nós, aqui pertinho, depois nós viemos para cá, e ele falou sobre o movimento que Deus está fazendo através do ministério dele e de outros irmãos ao redor do mundo, né? Então, a Horizon, se eu não me engano, é o nome da missão que ele participa, que ele é o presidente, atua em mais de 50 países, com impacto em mais de 100 seminários, né, levando treinamento a pastores, professores, diretores de seminários, e a igreja está em todos os países, inclusive nos países mais fechados, né? Então ele nos trouxe notícias que nos animaram, né? E ele falou domingo passado, não sei se vocês lembram e repararam nessa informação, que o país aonde dizem que a igreja mais cresce no mundo é num país muçulmano super fechado no Irã, mas também tem participação na Coreia do Norte. E eles atuam em 9 seminários em Cuba. Então percebam como Deus está se movimentando através da sua igreja ao redor do mundo, ok? E nós vamos hoje dar sequência aqui, falando sobre uma igreja em movimento, e eu quero que a gente tenha uma igreja como referência, tá? Então nós vamos abrir ou ligar as nossas Bíblias em Atos capítulo 11. Eu convido os irmãos. Eu vim com a Bíblia física de manhã, mas tive dificuldade para enxergar, e agora eu vou no celular mesmo. Estou fazendo esse comentário porque outro dia eu vim pregar sem a Bíblia e falaram, mas, Rogério, você estava sem a Bíblia. Não, mas é que ela está aqui, viu, queridos? Muito bem. Atos capítulo 11 vai nos dar uma referência de uma igreja em movimento. E só para avisar, não é a igreja primitiva de Jerusalém, tá? A igreja primitiva de Jerusalém, ela nos dá uma referência muito grande de valores, né? De atitudes cristãs. Realmente era uma igreja que entendeu ali os apóstolos e os discípulos a como viver a comunidade de fé. Mas foi uma igreja que não entendeu essa questão de movimento. Então nós vamos ler esse texto aqui e depois eu explico para vocês. Vamos colocar aqui a apresentação, por favor? Só para situar os irmãos aqui no texto. Atos 11, de 19 a 26. Eu vou ler na NVI, tá, queridos? Diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E o que eles faziam? Anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Então percebem aí que há uma mudança de raciocínio, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor, versículo 21, estava com eles,
e muitos creram e se converteram ao Senhor. Olha só, crescimento da igreja. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja lá em Jerusalém. E eles então enviaram Barnabé a Antioquia para saber o que estava acontecendo. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Então o que Barnabé viu é que ele se agradou, estava muito bom. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha aí, resultado do evangelismo. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante 1 ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Ok, vamos para o capítulo 13 agora, de Atos também. Comecinho diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ao Senhor, olha só o que eles faziam. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Por que, até aí, por que eu trago essa igreja como referência? Porque essa igreja de Antioquia, ela entendeu que faltava algo para a igreja de Jerusalém, que era o movimento. Eles precisavam se movimentar em direção às outras pessoas para darem sequência à missão e ao chamado de Deus que Deus havia dado à sua igreja. Então nós percebemos que esta igreja de Antioquia era uma igreja de refugiados. Eles estavam fugindo da perseguição dos judeus sobre aqueles que estavam se convertendo ao cristianismo em Jerusalém. E aí, por causa da morte de Estevão, os outros ficaram com medo e fugiram. Então eles eram refugiados. Esse movimento, primeiro de Jerusalém para as cidades, não foi um movimento intencional deles, mas foi um movimento intencional de Deus. Deus coloca essa igreja em movimento. Então aqueles que estavam ali ouvindo a mensagem de Cristo em Jerusalém, eles estavam meio que acomodados. Está gostoso aqui, nós estamos na capital, a cidade tem uma linda infraestrutura, aqui perto existe o templo, né? Nós temos as nossas casas, nossas famílias, nós temos os nossos empregos, e está tudo bem aqui, não precisamos nos movimentar. Mas esta não tinha sido a ordem de Cristo. A ordem de Cristo era que eles estariam em Jerusalém por um tempo, e eles teriam um sinal, e quando esse sinal chegasse, eles teriam que partir. Mas eles estavam ali, mesmo após o sinal, bem acomodados, estava gostoso. Daqui a pouco eu vou falar para vocês qual era esse sinal. Essa igreja de Antioquia, além de ter refugiados, era uma igreja de evangelistas. Nós vamos ver que as pessoas que chegaram lá, elas não chegaram apenas para ficar tocando a sua vida normalmente. Elas entenderam que aquele movimento de Deus é para que elas fossem também evangelizar e levar as boas novas. Então, eles chegam ali evangelizando. O texto diz que muitos iam sendo acrescentados pela pregação do evangelho. Então, era uma igreja de evangelistas. Também era uma igreja de discípulos. Nós vamos ver que Barnabé, olhando tudo aquilo, fala: opa, eu preciso de ajuda. Eu vou buscar Saulo e nós precisamos agora ensinar os novos convertidos. Precisamos consolidar essas pessoas na fé.
Então nós precisamos fazer discípulos. E aí, durante um ano inteiro, diz o texto, eles ficam ensinando as pessoas sobre o Evangelho. Também era uma igreja de adoradores. Capítulo 13 diz que a igreja estava adorando, jejuando e orando. E quando nós fazemos isso, algo acontece. Sabe o que acontece quando nós temos a prática de jejuar, de orar, de ler a Bíblia e de adorar a Deus? Deus nos responde. Deus se manifesta. Deus fala em nosso coração. Deus começa a nos dar estratégias. Deus começa a colocar em nós os seus planos. Deus começa a revelar os seus projetos. Quando nós estamos em intimidade, em adoração contínua, em uma vida de oração, de santificação e de jejum, e de busca de Deus, Ele se revela ao homem. O nosso Deus é um Deus vivo. Amém? É um Deus vivo. Então, queridos, já fica a dica. Se em algum momento da sua vida está te faltando orientação, está te faltando direção, está te faltando estratégia, ore mais. Busque mais a Deus. Jejue mais. Adore mais. Louve mais. Confie mais. Creia mais. E Deus vai se revelar a nós. E essa igreja de adoradores, então, enquanto adoravam, foram tocados e revelados pelo Espírito Santo que agora eles tinham uma missão. E qual era a missão? Era enviar missionários às outras nações. Então, assim como a Antioquia havia recebido os evangelistas de Jerusalém, este movimento não podia parar. Esse movimento é contínuo. Ele precisa continuar. Então, o Espírito Santo de Deus ali impulsiona aquelas pessoas e revela, através de revelação, que Saulo e Barnabé precisam ser separados para uma obra missionária. E eles iriam continuar o movimento da igreja em direção às outras nações. Então, a partir daí, e a partir de Antioquia, nós vamos ver a igreja tendo essa visão missionária. E nós somos frutos de tudo isso. Se o evangelho chegou no Brasil hoje, no século 21, é porque homens e mulheres tiveram coragem de aceitar o desafio de Cristo, sair da sua casa, da sua zona de conforto, de todo o seu ambiente conhecido, ir para lugares desconhecidos, em outros povos, em outras culturas, em outras línguas, e levar esse evangelho da boa graça de Deus. Amém? Muito bem. Mas por que ser uma igreja em movimento? Faz sentido que a gente realmente tenha isso como um grande foco, um grande valor, né? Nós vamos entender que isso é bíblico. E um dos pilares desse tema é porque o nosso próprio Deus está em constante movimento. O nosso próprio Deus é um ser em movimento. E Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Então não tem sentido nós, como igreja, servirmos um Deus tão ativo e criativo e sermos tão estagnados, parados e inúteis. Não tem sentido. Se nós somos a imagem dele, nós precisamos reproduzir cópias dele na terra. Ok? Nós somos cópias de Cristo na terra. Então nós vamos ver que Deus ele está em constante movimento. Eu vou trazer um resumo para vocês rápido aqui de como Deus está em movimento. Imagina se Deus não começa esse movimento aqui de construir, de começar novos céus, novas terras, um mundo novo e criar os seres humanos, criar todas as coisas. Foi um movimento de Deus. Ele poderia ficar no céu e continuar ali na sua zona de conforto, estava tudo bem. Ou vocês acham que faltava alguma coisa para Deus lá no céu, no seu trono? Não falta nada. Anjos adorando. Deus é o Deus autossuficiente. Deus é um Deus autoexistente.
Ele não depende de nada nem de ninguém. Então nada falta para Deus. Então se ele se movimenta em direção para criar um mundo, para criar pessoas, é porque ele tem projeto, ele tem uma missão, ele tem uma estratégia, ele quer se manifestar a nós de uma forma diferente. Então ele está em constante movimento. Nós vamos ver que depois da criação do homem, Deus, todas as tardes, estava em movimento em direção ao homem, para ter um papinho do final da tarde. Então, todas as tardes ele passeava, diz o texto, ele andava pelo jardim para conversar com Adão e Eva, perguntar como é que foi o dia, né? Como é que estavam os animais, se ele estava cuidando direitinho do governo que Deus havia dado para ele ali no território, né? Se as plantas estavam tudo ok. Então, era o papo. Como é que você está, Adão? E aí, Eva? Está tudo legal aí? Relacionamento, gente. Relacionamento. Deus sempre teve o interesse em se relacionar com o homem. Não teria sentido ele criar seres que não fossem relacionáveis com ele. Bom, esse movimento de Deus não para por aí. Nós vamos ver Deus movimentando o seu povo através da história. Nós conhecemos a história de Abraão, que Deus chama de um lugar, de uma terra distante. Ele era ímpio, ele não tinha descendência nenhuma, não conhecia Deus. O pai dele fazia ídolos e vendia ali na região. Ele não tinha conhecimento nenhum. Mas Deus olha para Abraão e fala: Abraão, se mova. Abraão, viaje. Abraão, eu quero ver você saindo do seu lugar, porque eu tenho para você um projeto muito grande em outro lugar. E Abraão não questiona. Abraão simplesmente vai. Entendeu? Ele entendeu que o projeto de Deus era que ele saísse. E ele saiu. Ele não sabia para onde, quando ia chegar, que terra ele ia encontrar, que povo ele ia viver, qual era a cultura e nem a língua. Ele simplesmente foi. Né? Abraão é uma grande lição para nós. Mas aí é um tema para um outro dia. E aí ele continua se movimentando através dos homens. Ele levanta, por exemplo, José. Todos sabem a história de José. E aí ele fala: José, eu não quero você aqui, eu quero você lá. Todos sabem que é uma história difícil. José é vendido pelos irmãos, ele trabalha lá como escravo, ele é esquecido lá nos porões, mas depois a vida dele dá uma reviravolta, ele vira governador do Egito, ele livra o seu povo de morrer de fome e ele dá toda uma estratégia ali que Deus deu para ele de manutenção do povo diante daquele cenário de escassez. Então nós vamos ver que José precisou se movimentar, ser movimentado por Deus para levar grande salvação ao seu povo. Nós vamos ver depois Deus levantando um homem para trazer o povo de volta. Então, olha, Moisés, eu quero que você levante o povo para se movimentar de novo e volta lá para a terra que eu prometi para Abraão, Isaque e Jacó, a terra que mana leite e mel, e é ali que eu quero o projeto de Deus para a sua vida e para o meu povo. Depois nós vamos ver Deus movimentando e levantando juízes ao longo da história de Israel para libertar o seu povo da opressão dos exércitos inimigos. Depois nós vamos ver Deus levantando reis para movimentar Israel em expansão, não só territorial, mas também cultural, e a grande ideia de Deus fosse que Israel levasse e influenciasse as nações ao seu redor. Isso começa lá com Abraão. Falou: olha, Abraão, eu vou te fazer de ti uma grande nação e através de ti todas as nações da terra serão benditas. Então, a gente precisa entender que o plano de Deus sempre foi alcançar as nações, né? Ainda que ele tivesse um pacto individual e exclusivo com a nação de Israel, mas o objetivo era que essa nação influenciasse os demais. Nós vamos ver depois profetas sendo levantados e movimentados, né? Não só para
levantar a verdade para o povo, mas também para levar a verdade a outras nações. E nós temos um exemplo claro disso, que é o profeta Jonas. Que Deus fala: Jonas, sai da sua área aí de conforto, sai do templo, eu não quero você só profetizando para os judeus, eu quero que você vá levar a minha mensagem para um povo que você odeia, que são os seus inimigos, né, que já invadiram a sua terra, inclusive, e que já fizeram mal para vocês, mas eu quero levar uma oportunidade de graça a eles também. Então, se movimente, saia, vá até lá. E Jonas, vocês sabem a história, ele tenta ir para um outro lugar, totalmente contrário. Nínive estava para a direita e ele pega o navio para a esquerda. Mas Deus tinha o projeto, vai alcançá-lo e ele volta para lá. Então, o projeto de Deus sempre foi que a igreja dele e o seu povo estivesse em movimento. Muito bem. E aí nós vamos ver, então, o ápice desse movimento é quando o próprio Deus se movimenta em direção à terra para me alcançar e te alcançar. Porque nós não poderíamos chegar até ele. Nós não temos condições de chegar a Deus. Então ele precisou vir até nós. E aí ele se movimenta na maior e melhor e mais poderosa viagem. Claro que essa viagem é simbólica, porque Deus ele está em todo lugar ao mesmo tempo, ele é onipresente, mas ele, simbolicamente, ele viaja até a terra aqui e se faz homem, se coloca no nosso lugar, vive a nossa vida, come o nosso pão, trabalha como nós, sua como nós, machuca a mão lá na carpintaria e vai pescar com os pescadores e vive uma vida normal, tranquila, como todo mundo, aliás, tranquila não, mas uma vida de um cidadão daquela época. Por quê? Porque o grande projeto de Deus era que o homem conhecesse a Deus face a face. E a única forma disso acontecer era que ele viesse em forma humana. Por isso Jesus, então, vem para salvar o mundo. Esse texto de João 3,17 fala: eu não vim condenar o mundo, mas eu vim para salvar o mundo. Então esse é o maior movimento de Deus em direção ao homem desde a queda. E graças a Deus por isso, porque nós somos alcançados por esse movimento. Se nós estamos aqui hoje, é porque esse movimento de Cristo, de Deus, em direção a nós, nos alcançou. Nós somos fruto do movimento de Deus para conosco. Muito bem, mas toda essa introdução que eu fiz aqui de movimento, para a gente entender o quanto Deus se preocupa com tudo isso, é porque eu queria realmente ainda tem... sim, muito bem, estava esquecendo desse slide aqui. Cristo, quando ele fala conosco e ele começa a ensinar os seus discípulos, ele começa a falar para aquelas pessoas que eles precisavam ser bênção na vida dos outros. Ok? Mas os discípulos não estavam entendendo muito bem ainda qual era a amplitude e a abrangência dessa missão. Então ele começa a ensinar aqueles 12 mais de perto, e aí em algum momento ele fala assim: bom, agora vocês estão preparados para ir. E aí os discípulos falam: mas para ir para onde? Não, eu quero que vocês saiam, se movimentem. Se movimentem. Saiam pelas casas, saiam pelas ruas, saiam pelas cidades próximas, curando os enfermos, pregando as boas novas, libertando os cativos, expulsando os demônios, levando salvação, levando a minha paz, levando o evangelho de amor, de graça e de poder. Muito bem, então ele já dá essa missão aos 12. Depois, Deus começa a levar essa missão e ele amplia. E ele, em Lucas 10, ele envia 72. Só fazer um detalhe aqui, um parênteses. Essa é conhecida como a missão dos 70.
mas há manuscritos de 70 e há outros de 72. Por isso que a NVI ela revela como 72. Mas isso não faz muita diferença. 2 para mais, 2 para menos. O importante é que Deus ampliou o seu exército de missionários. Ele falou, gente, tudo que eu estou revelando para vocês aqui, não é para vocês guardarem para vocês. Não tem sentido vocês ficarem com uma revelação tão grande. Eu não vim lá do céu para a terra e trazer uma revelação para vocês e vocês guardarem. E vocês acharem, então nós vamos ficar aqui. Nossa, descobrimos tudo isso. Segredo, gente. Não conta para ninguém. Nós somos privilegiados porque Deus nos alcançou, mas eu não vou ter o trabalho de falar isso para ninguém. Isso vai dar um trabalho danado. As pessoas não acreditam muitas vezes, né? As pessoas zombam, as pessoas nos perseguem, as pessoas entendem que os posicionamentos diferentes dos deles, muitas vezes, vai gerar conflito, vai gerar atrito. Então, as pessoas não querem. Então, muitas vezes, quando nós chegamos com uma mensagem diferente, nós não somos bem recebidos. Eles sabiam disso. Eles sabiam que eles iam estar mexendo em vespeiros. Chegar para os judeus daquela época ali e falar, olha, eu conheci o Messias, né? Eu estou aqui com a mensagem do Salvador, creiam em mim, ele se revelou a nós, ele está entre nós. Era algo muito perigoso. Os judeus eram muito zelosos pela lei. Isso poderia acarretar até morte e apedrejamento, né, que estava na lei, para quem levava uma mentira ou contra o judaísmo. Então tudo isso era muito sério. Mas Deus estava sempre impulsionando os seus discípulos para fora. Gente, eu quero que vocês levem esse evangelho. E ele não para por aí. Nós chegamos lá em Mateus 28, 19, e aí Deus agora fala, Cristo fala agora para toda a sua igreja ir. Para todo o seu povo ir. Não fiquem aqui não. Vocês ficaram 3 anos comigo. Eu investi 3 anos na vida de vocês, mas tinha um propósito. Eu quero que vocês agora vão. O texto diz, vão. Vão por toda a terra. Vão por todas as nações. Vão por todo o mundo e façam discípulos meus, assim como eu fiz com vocês. Esse é o propósito de Deus para a igreja. Essa é a nossa grande comissão. Nós precisamos dar sequência nesse movimento que Cristo começou. Nós não podemos parar a corrente. Nós não podemos parar a sequência. Todos vieram e chegou até nós. Falaram, não, eu não vou continuar, não, dá muito trabalho, né? Eu não vou falar disso lá no serviço, não. Os caras curtem mais outra coisa. Eu não vou me expor lá na escola, na faculdade, né? Eu prefiro ser um discípulo secreto. Eu prefiro ser um agente do FBI de Deus, né? Eu estou infiltrado, ninguém sabe quem eu sou, né? Mas em algum momento eu fico ali descobrindo alguma coisa. Deus não chama agentes secretos. Deus chama embaixadores. Olha a diferença, né? Ele fala que nós somos embaixadores do reino. Embaixador representa a pessoa que o designou. Então eu estou aqui para representar alguém. E nós estamos no mundo indo, fazendo discípulos de todas as nações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, representando o evangelho do reino. Isso tem um preço? Tem. Tem um custo de vida? Tem. E Jesus não enganou ninguém. Está claro lá na Bíblia. Olha, quem quiser ser meu discípulo vai pagar um preço por isso. Mas quem quiser, ele não obriga ninguém a ser discípulo dele. Mas se você quiser me seguir, morra. Morra os seus desejos, os seus planos, os seus projetos, morra. É por isso que nós nos batizamos. O batismo é símbolo dessa morte. A morte do velho homem, a morte do meu desejo, a morte dos meus sonhos, dos meus planos.
É por isso que eu desço naquela água e eu levanto, ressurgindo, como símbolo de uma nova vida. Mas a nova vida agora não sou eu quem governa. A nova vida agora que eu tenho após o batismo, eu não sou mais dono do meu nariz. Deus é Senhor sobre a minha vida. Ele está no centro. Ele reina sobre os meus desejos. Então, se alguém não entendeu isso, que batismo é isso, talvez o seu batismo não tenha sentido. Você precisa agora, então, entender isso espiritualmente. Você não precisa se batizar de novo. Mas você tem que fazer esse processo no seu coração. Porque aquele que quiser ser meu discípulo, ele diz, tome a sua cruz e siga-me. E o que é cruz? É morte. Cruz é morte. Quer ser meu discípulo? Tome a sua cruz e me siga. E me siga. Então, Deus quer que a sua igreja esteja em constante movimento. Ok? Muito bem. Mas tudo isso daí que a gente entendeu agora é muito importante quando essa última frase de Cristo vem à tona. Quem não estava aqui de manhã, eu vou fazer uma pergunta. Alguém lembra da última frase de Cristo? Antes de subir? O versículo seguinte, eu vou dar uma dica. Diz assim, e depois dito isto, ele subiu aos céus e foi encoberto pelas nuvens. Qual era o versículo anterior? Hã? Enviar? Está perto, tá esquentando. Vou enviar o meu Espírito. É exatamente isso daí. Vamos lá. É Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para que Deus derrama do teu Espírito e do poder dele sobre nós? Para sermos testemunhas dele até os confins da terra. Então, esta era a ordem para Jerusalém. Agora nós vamos fazer aquele link lá com Antioquia para vocês entenderem. A ordem para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém, dos discípulos de Cristo era a seguinte: olha, eu vou, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu enviarei para vocês o Espírito Santo, do grego Paracletos, outro da mesma espécie. O Espírito Santo de Deus é tanto Deus quanto o Filho, que é tanto Deus quanto o Pai. E os três são um. E esse é o mistério da Trindade. Mas isso é um assunto para um outro dia. Mas ali, naquela conversa de Cristo, ele fala, mas depois que eu for, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém por um tempo, porque vocês vão receber um sinal, e o sinal é que o Espírito Santo de Deus vai descer sobre vocês. Então a igreja de Jerusalém, ela fica ali orando e esperando o sinal. Depois de 50 dias, esse sinal vem. O Espírito Santo de Deus desce sobre a terra, sobre os homens, sobre os discípulos, sobre aqueles que estavam orando no cenáculo. E aí aqueles homens são tomados pelo poder de Deus. Mas a história não acaba aí. A ordem que Deus havia dado para o povo era a seguinte: depois que o Espírito Santo de Deus vier, eu quero que vocês saiam. Eu não quero que vocês continuem em Jerusalém. Eu quero que vocês saiam para as nações. Eu quero que vocês se movimentem. Se movimentem. Eu quero a minha igreja em movimento. Então vocês ficam aqui por um tempo. A hora que o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês, e vocês forem cheios, capacitados, fortalecidos, renovados, cheios de dons, de talentos, de poder, de coragem, de fé, de ousadia, o Espírito de alegria, de graça, de amor, o fruto do Espírito sobre a tua vida. Eu quero ver vocês assim, cheios do poder de Deus, para serem minhas testemunhas. Porque senão a gente vai ficar cheio e vai explodir.
Nós precisamos dar o que Deus nos dá. Nós precisamos manifestar o amor que é abundante em nós. Nós precisamos pegar essa paz que nós temos, que o Espírito Santo de Deus nos dá, a paz que o mundo não entende, e distribuir a paz para as pessoas que estão à nossa volta, para as pessoas que estão pensando em se matar, para as pessoas nos seus colegas de trabalho lá, que estão entrando em depressão, que estão em estresse profundo, em síndrome de pânico, que estão desesperados, sem sentido na vida, sem razão para viver. Pessoas que precisam do poder do Espírito Santo de Deus que habita em você e em mim. Não tem sentido nós guardarmos esse tesouro. Nós precisamos distribuir o fruto do Espírito Santo de Deus ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Ok? Então, muito bem. Deus nos chama para os confins da terra. Tem uma tradução que diz: eu quero que vocês estejam indo para os lugares mais distantes do globo. Não parem em lugar nenhum, continuem, avancem, estejam sempre em movimento. Eu quero ler um texto com os irmãos. Vamos abrir em João capítulo 17. Esse é um texto chave para a gente entender essa nossa série da Igreja em Movimento. Porque até agora eu falei da igreja em movimento para fora. Mas esse texto vai nos dar mais duas características. A partir do versículo 18 diz assim. Isso aqui é uma oração, tá, gente? É a oração do Filho ao Pai. Jesus orando. Ele fala assim: Pai, assim como me enviaste ao mundo, eu os envio. São os discípulos que estavam ouvindo a mensagem ali, a oração. Em favor deles eu me santifico, diz Jesus, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Então, olha só, vamos ver aqui o texto aqui, olha, no slide. Aqui é a igreja do Senhor. Ok? Aqui é a igreja do Senhor. Nós lemos os versículos 18, 19 e 20. E eles falam o quê? Do movimento para fora. Percebem aí? Assim, Pai, como o Senhor me enviou ao mundo, eu também os envio ao mundo. Então, gente, não fiquem parados. Vocês têm que continuar a minha missão. É isso que está falando no versículo 18. E no 20 ele fala: eu estou orando por eles, mas não só por eles. Eu estou orando também por aqueles que crerão através deles. Então, é uma sequência. Eles vão pregar para outros, que vão crer, que vão pregar para outros, que vão crer, até chegar até nós. E nós não podemos parar. Nós temos que dar sequência. Nós vamos pregar para outros e para as nossas próximas gerações, e elas vão alcançando até Jesus voltar. Amém? Muito bem, mas o texto não para aí. O texto continua agora, o versículo 21 vai falar de um outro movimento que nós precisamos fazer. Para que todos sejam um, Pai, como Tu está em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste. Nós cantamos isso aqui. Para que o mundo creia que Tu me enviaste, é necessário que a gente esteja conectados com Deus. É um movimento agora para cima. Nós precisamos olhar para Deus. Nós precisamos ver como a nossa vida está conectada com o Senhor. Então, se o primeiro desafio nosso é entender que nós não podemos ficar na nossa zona de conforto, que nós não fomos chamados apenas para viver em prol dos nossos interesses egoístas, pessoais, individualistas, nós precisamos pensar nos outros. Agora, o versículo 21 nos chama para o seguinte: é necessário que neste movimento para fora você também faça um movimento para cima. Porque se nós não buscarmos a Deus, nós não teremos nada para dar para o outro.
Eu e você somos vazios de natureza. Nós não temos nada para dar para ninguém. Nós só temos para dar para alguém aquilo que Deus nos dá. E para nós recebermos de Deus, nós precisamos estar conectados com Ele. Para estarmos conectados com Ele, é necessário que a gente esteja ligado em unidade com Ele. Então ele fala: Pai, assim como o Senhor é um em mim, e eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. Ele está nos chamando para participar desta plena unidade com Ele. Então nós precisamos estar em estreito relacionamento com Deus. E essa é uma reflexão que a gente precisa fazer. O quanto a gente tem buscado o relacionamento com Deus. A gente tem tempo para muita coisa, gente, hoje. Não é que a gente não tem tempo, é que a gente escolhe gastar o tempo com outras coisas. Não é que a gente não tem tempo, né? E a nossa geração, talvez, e as próximas, serão uma das que menos vão poder dizer que não tem tempo. Porque é só Deus pegar lá o histórico das nossas redes sociais. Fala assim: deixa eu ver quantas horas por dia vocês investiram em redes sociais. Fala: uau, quanto tempo, hein? Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat. Como é que chama aí, gente? Me ajuda que eu não tenho nenhuma. O WhatsApp não é uma rede social, é um aplicativo de mensagens, né? A gente até usa para trabalhar. Mas que mais aí de rede social? Hã? Esse daí, eu não sei, gente. Enfim, vamos lá. Beleza. Aí, mas não para aí, gente. Aí depois Deus vai olhar a sua conta do Netflix. Quantas horas você investiu no Netflix? Quantas séries você assistiu ao longo do ano? Quantas noites você foi dormir tarde? Quantos episódios você maratonou? Aí, meu amigo, como é que a gente vai explicar para Deus que não teve tempo de fazer uma simples oração de 15 minutos por dia? Ou de meia hora estudando a palavra? Ou de um jejum semanal? Ou de uma devocional diária? Gente, nós não vamos ter o que falar. Não nos falta tempo. Nós investimos mal o nosso tempo. Mas então esse movimento para cima é necessário, porque senão nós não fazemos o movimento para fora e nem fazemos esse movimento para dentro. Olha o versículo 22. Dei-lhes a glória que me deste. Para que Deus nos deu a glória dele? Para que ele se revelou a nós? Para que a imagem dele veio até nós? Tem um sentido, é para isso, olha. Para que eles sejam um. Então, se nós não estamos vivendo em unidade, toda a missão e o projeto de Deus está sendo frustrado. Por quê? Eu manifestei a minha glória entre vocês, eu me revelei a vocês, eu revelei a minha verdade, mas eu quero que vocês façam algo com isso. Eu quero que vocês sejam um. E o parâmetro da unidade de vocês é que vocês sejam um, assim como eu sou com o Pai. O parâmetro é alto. O nível está lá em cima. Olha o que o texto diz. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então o mundo precisa saber que Cristo veio salvar o mundo. E qual é a referência que o mundo tem? É quando ele olha para a igreja e vê a igreja unida. Vê a igreja um ajudando o outro. Vê um corpo de Cristo vivo. Não vê um monte de discípulos individuais cuidando da sua vida. Claro que a gente tem que trabalhar, tem que estudar. Cada um vai construir a sua história. Mas nós precisamos de um apoiar o outro, de um ajudar o outro. É esse movimento que o versículo 22 e 23 diz. Nós precisamos também nos mover para dentro, entre nós. Como está a nossa comunhão? Minha vida cuido eu.
ninguém paga minhas contas. Né? Está cheio de gente assim. Estou nem aí, não devo satisfação para ninguém. Né? Eu sou independente financeiramente. Mas o texto não está falando isso. Olha, quem tiver condições de pagar suas contas, não deve satisfação para o grupo. O texto não diz isso. Entendem? O texto diz o seguinte: independente da sua condição financeira, independente de onde você mora, onde você trabalha, o cargo que você tem, isso não é relevante no texto. O que é relevante no texto é o seguinte: eu quero que vocês vivam em unidade. Eu quero que um ajude o outro. Eu quero que um ore pelo outro. Eu quero que um confie no outro. Eu quero que um apoie o outro. Eu não quero ver pessoas necessitadas no meio de vocês, enquanto outros estão sobrando. Eu quero que vocês repartam, distribuam. Eu quero que vocês compartilhem. E é exatamente isso que fala da ceia do Senhor, que nós vamos comer agora. A ceia do Senhor é um chamado para quem vive em unidade, para quem vive em corpo, para quem vive a vida do outro. Eu não preciso ficar aqui, deixa eu ver o que o outro está fazendo. Não é isso. É o seguinte, meu irmão, eu estou disponível. Se você precisar de mim, me liga. Meu irmão, como é que você está essa semana? Tudo legal no seu trabalho? Cara, estou orando por você. São coisas simples. A gente sabe que a pessoa está precisando de alguma coisa, a pessoa não precisa pedir, eu vou me oferecer. Se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? Isso é viver a vida no corpo. A Sandra nos chamou aqui a responsabilidade de sermos uma família. Eu estou lendo um livro, recomendo, O Deus Esquecido, do Dr. Francis Chan. Fala sobre o Espírito Santo de Deus como um Deus esquecido na igreja. Esse é um outro tema. Mas ele diz o seguinte, lá no livro, ele fala, eu conheci um cara. E esse cara, ele era de uma gangue. Ele era de uma gangue, era um cara tal. Era um cara que viveu uma vida, né, no crime, na gangue, na briga, confusão, nos delitos, tal. E esse cara começou a frequentar a minha igreja, ele falou. Mas de repente esse cara sumiu. E aí eu fui conversar com esse cara. Eu falei, faz tempo que eu não te vejo, tal, não sei o quê. Você não sabe o que é, pastor? É que eu não me senti muito bem aqui na sua igreja e tal. Mas por quê? Ele falou assim, é porque eu achei que aqui fosse igual a gangue, que vocês fossem uma família. Porque lá, um ajuda o outro sempre. E eu não percebi isso aqui, então eu me decepcionei. Imagina! A igreja perdendo para uma gangue. Mas é real, acontece. Porque o quanto nós estamos nos doando para o outro, o quanto nós estamos preocupados com o outro, o quanto nós estamos nos oferecendo para o outro. É aí que faz todo sentido.